Aqui. Então, beleza aí, boa noite. Então, estamos novamente aqui, mais uma sessão aqui do nosso grupo, né, e recebendo aqui nessa noite o Matheus. Matheus, quer dizer, a gente estava em contato para fazer um evento local aqui em Porto Alegre, com um grupo de métodos ágeis. Aí eu falei, cara, quer saber, vou marcar uma parada online aí. No fim, o Matheus foi para São Paulo, arrumou um projeto para trabalhar em São Paulo. Acabou que não fez o evento local aqui com a galera. Teve que ir para Não, São não fiz. Paulo, né? Mas eu falei, não, mas o online a gente garante, nem mesmo com internet ruim, nós garante o online. É, Então, pois é, e hoje tá bem ruim. estamos aqui. Cara, acho que conta um pouquinho pra galera aí, um pouco do teu presente, do teu passado um pouquinho mais recente aí, né? Onde é que tu andou vivendo e trabalhando, e daí depois a gente segue a partir disso. Bom, então tá, um briefing aí, eu vou começar do momento atual para trás, né? Assim como o Will trouxe aí. Eu agora no momento estou em São Paulo, sobre o de Porto Alegre. Eu fui buscar conhecimento em inglês, que era uma das saudades que eu tinha na minha carreira. E além do conhecimento em inglês, também fui trocar uma ideia sobre agilidade com o pessoal lá. Foi bem bacana essa experiência que eu tive lá, porque eu tive um resultado muito muito produtivo nas reuniões que eu tive lá, que eu participei nos eventos, porque eu pensava que os caras estavam no mundo totalmente à frente que o nosso, assim, que eles eram os reis da agilidade e tal. Realmente tem muita gente boa lá. Só que, cara, as dores que eles sentem lá são as mesmas que a gente sente aqui. Por exemplo, tem um case lá de um evento que eu fui que os caras estavam discutindo a como manter o stakeholder engajado. E, cara, essa é uma dor que a gente tem aqui também, né? Eu achei que lá eu ia entender, ia compreender dores diferentes, assim, escutar coisas diferentes. Então, esse meu mundo ágil lá foi bem bacana, essa experiência lá, porque eu vi que a gente não está tão longe aqui no Brasil, né? A gente talvez tenha aquela síndrome do cachorro vira-lata, assim, não, o americano é bem melhor que a gente, o cara lá de fora está fazendo uma agilidade melhor que a nossa. E às vezes não, às vezes a gente tem aqui referências aqui também que estão fazendo um trabalho bem bacana, tão bacana quanto os caras lá fora, né? Bom, lá eu não trabalhei na área, mas eu atuei com algumas ferramentas da área. Eu saí daqui na metade de 2016 e naquele momento eu estava atuando como Scrum Master aqui no Brasil. E eu não fui para lá por uma questão profissional, foi mais por uma questão pessoal. A minha família acabou indo para lá por alguns motivos. Foi primeiro meu irmão, depois eu escolhi com a minha mãe para lá. E a nossa base era em Orlando, na Flórida. Bom, eu cheguei lá, eu sou um Scrum Master, eu tenho certificação da Scrum Alliance, meu inglês não é ruim, beleza, eu vou conseguir um emprego fácil. Todo mundo fala, não, a tua área nos Estados Unidos é muito boa, vai vir para cá na noite pro dia para conseguir um emprego. Beleza. Eu fui com essa ideia, aí fiquei lá um mês, nada. 2 meses, nada. Tá bom. Só que a grana que eu levei para lá, na alfândega, eu dividi ela por três, né? Na imigração ali, a grana foi dividida por três, aí eu, bom, tô aqui procurando emprego, não achei, vou ter que trabalhar em alguma coisa. Aí eu acabei caindo na construção civil lá. Acabei caindo numa construção civil, numa empresa de brasileiros, e foi um trabalho bem bacana lá. Bom, era um trabalho pesado, era um trabalho de peão, né? Geralmente é um trabalho bem mão na massa, assim, trabalho de imigrante. Eu fiquei lá durante quase 4 meses, envolvido com esse pessoal aí. Mas é aquilo, tinha a veia agile, a veia do Scrum Master, eu era Scrum Master, e via algumas realidades do nosso dia a dia lá que eu poderia melhorar. E o que eu fiz? Eu consegui incluir ferramentas ágeis, ferramentas de Scrum, nesse ambiente totalmente outside TI, né? Totalmente fora, assim. Por exemplo, um exemplo bem básico. Bom, primeiro, deixa eu contextualizar o que era o trabalho lá. O trabalho lá era o seguinte: eram duas equipes dessa companhia de 5 pessoas. Às vezes variava 4, às vezes 6, mas em média 5 pessoas. E cada equipe ela tinha uma máquina de arrancar piso, duas britadeiras, né, que lá eles chamam de jackhammer, e 2 caras do lixo. Né? Então, eram 5 pessoas, um cara pilotou na máquina, cada um com uma britadeira e 2 caras do lixo. Eu era um dos caras do lixo, ou seja, o primeiro passo inicial na carreira de quebrar o piso nos Estados Unidos. E, bom, eram duas equipes e a gente tinha alguns problemas que cada casa
era como se fosse um projeto, porque a gente não sabia quanto tempo ia levar aquela casa ali, era em média casas de 100 a 120 metros quadrados. A gente arrancava piso de cozinha, banheiro, sala, quarto, suíte, seja o que for. E cada dia era um desafio diferente. É claro que com o feeling, com o know-how que o pessoal tinha, eu tinha ideia, mais ou menos um dia e meio a gente consegue arrancar de 100 a 120 metros quadrados. Ok. E, só que isso às vezes tinha alguma incerteza. Por exemplo, na cozinha tinha uma característica diferente, que era onde ficava embaixo do refrigerador, era mais pesado. Mas também na cozinha era um ambiente mais úmido, o piso ele saía mais fácil, entendeu? Então, o que eu consegui detectar lá é uma possibilidade de melhoria. Spike, quando a gente chegava na casa, a primeira. Antes, como é que era antes? Cada um entrava para um ambiente, a máquina ficava na sala, cada cara com britadeira ia para um quarto assim, e ali cada um hoje acaba essa casa amanhã e tal. Eles conseguiram mensurar para nós. A primeira coisa que a gente casa com plástico, ou seja, as pessoas iam arrancar piso, aquilo fazia poeira, e a primeira atividade era cobrir sofá, cobrir televisão, essas coisas todas com plástico ali. O que eu sugeri para o líder da minha equipe é o seguinte, cara, a primeira coisa que a gente fazer quando chegar dentro da casa é arrancar um pedaço da parte que tu sabe que é mais difícil, ou seja, da cozinha, do banheiro e debaixo de camas, que é as partes que elas ficam mais pesadas, assim, onde demora mais para sair. E tá, mas por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar com o seguinte, na primeira meia hora de trabalho que a gente chegar numa casa, antes de colocar plástico e tal, a gente já vai saber se o piso está saindo fácil, a gente vai conseguir dimensionar se a gente consegue andar naquele dia ou não. Bom, e os caras, aí começamos com essa prática e tal, e a gente começou a diminuir o tempo, a imprevisibilidade da demora de uma casa. Isso era o spike, era um POC spike que a gente estava fazendo ali. Outra coisa, a gente iniciou, como é que era o trabalho assim, dia a dia? Então ia cada um para um canto, né? E eu e outro rapaz do lixo, a gente ficava correndo atrás dos outros três ali que estavam quebrando piso. Eram 2 caras dando conta de 3 caras quebrando piso, 2 caras limpando, 3 caras quebrando. Então corria para um lado, corria para o outro, corria para o outro, corria para o outro, e ia parar de caminhar umas 3 horas depois. Pô, tá errado isso aqui, né? Aí eu fiquei pensando, primeiro eu juntei no cara que estava do lixo ali, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um gás primeiro no canto, um gás depois no outro quarto, depois a gente agarra na sala. Ah, mas será que a gente vai ganhar com isso? Não. Uma coisa eu não sei, mas depois que a gente terminar um canto, a gente vai lá tomar água, porque aquele cara vai estar tranquilo. Depois a gente atende o outro cara, que ele vai estar, mas pô, ninguém tá tirando lixo daqui, mas vamos chegar lá com 2, a gente já vai estar descansado, a gente dá um gás lá, a gente termina aquele canto ali, e assim foi indo. Bom, beleza. Aí o que era? Eu comecei uma questão de trabalho em equipe, sei lá, um pair programming, mais ou menos fazendo uma equivalência assim. Só que isso gerou um problema, né? Porque estava acumulando muito lixo, as coisas não estavam andando. Por exemplo, 3 caras quebrando e nós tirando só de um canto, tirando de outro. Isso gerou um problema e eu trouxe uma outra iniciativa, mas isso não foi da noite pro dia. Eu comecei a falar com eles, de cá. Se a gente acabar primeiro um quarto, a máquina não entra no quarto, deixa o cara da máquina sozinho na sala. Mas a gente entra 4 pessoas num quarto, 4 pessoas no outro quarto, e depois a gente vai os 5 na sala assim, tá, mas o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar com o seguinte, primeiro a gente finaliza aquele quarto, fecha a porta, ninguém mais olha para ele. Depois a gente finaliza o segundo quarto, fecha a porta, ninguém mais olha para aquele quarto. Se por acaso o trabalho atrasar e a gente vier aqui no segundo dia, a gente já sabe que os 2 quartos estão finalizados e falta botando o time todo para trabalhar em conjunto. Depois de uma retrospectiva. Como é que eu coloquei retrospectiva num ambiente que não tinha nada a ver com reuniões? A galera não faz reunião, todo mundo é peão de obra, não desmerecendo ninguém, eu fui um deles, né? Mas o peão trabalha por dia, cara. O peão quer fazer o trabalho dele lá, das 8 às 5, ir embora para casa, só ver a cara daquelas pessoas no outro dia. Foi numa viagem que eu tive com o dono da companhia. A gente fez um trabalho um dia em Jacksonville, que é uma cidade a 2 horas de Orlando, e a gente teve que voltar para refazer um trabalho lá. Nisso, algumas coisas umas práticas já estavam acontecendo. Esse cara começou a me perguntar: onde é que você tem essas ideias? Onde é que você está trazendo essas coisas novas? Eu falei o que eu fazia no Brasil, questão de métodos ágeis e tal. E disse para ele: eu acho que dá para a gente colocar algo no teu ambiente. Ele: como assim? Bom, tu já percebeu que existem 2 equipes e as equipes elas são bem segmentadas, né? Não, sim, eu percebi isso aí. E tu nunca pensou em fazer uma reunião com esse pessoal para a gente discutir? Ele: eu já até pensei em fazer uma reunião, mas o pessoal não gosta muito, né? Muito do nosso ambiente fazer reunião. Tá, mas aqui, ó, a cada 15 dias, a cada 2 semanas, o nosso Payday, o dia da gente receber, tu faz um churrasco para nós, né? Faz. Então tá. Quem sabe nesse churrasco, antes do pessoal abrir a primeira cerveja ali,
a gente inicia um bate-papo, assim, de uma maneira informal, para a gente apontar os erros, falhas, o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode, o que a gente fez de bom, o que a gente está fazendo errado, como é que as coisas podem andar. E, bom, aí foi introduzida a retrospectiva num ambiente totalmente que não tinha nada a ver com o ambiente de desenvolvimento de software e TI, seja o que for. E um dos resultados da retrospectiva foi esse aí. A gente começou a trabalhar com a equipe em conjunto, atacando quartos juntos, depois salas. Outro problema que a gente tinha bastante, as equipes elas eram rivais no início. Não existia ter uma briga assim, mas, sei lá, uma equipe ia correndo e ia lá no almoxarifado lá que tinha. O almoxarifado era um armário, tá? Mas ia lá no almoxarifado, pegava um pacote de máscara e botava dentro do seu carro e era aquilo. A outra equipe, eles pegaram todas as máscaras, a gente começou, vamos pegar todas as luvas agora para nós. Isso deixava uma equipe sem máscara, outra equipe sem luva, e isso era ruim pro trabalho, porque a gente precisava daquilo ali. E uma das coisas que a retrospectiva trouxe para que resolver o problema era um dos caras ficou responsável pelo almoxarifado, um dos líderes da equipe ficou responsável. Não, eu tenho que chegar meia hora mais cedo, 20 minutos mais cedo, seja o que for, e distribuir os equipamentos que o pessoal vai continuar, vai precisar no dia. E assim foi, né? Foi uma experiência bem bacana lá. Eu fiquei 6 meses lá, depois eu voltei, fiquei um tempo no Brasil, tive uma experiência que eu toquei um projeto no Brasil. Depois, quando eu voltei para lá, eu não trabalhei mais com esse pessoal, mas eu visitei eles ali, Spike, o pessoal trabalha junto, o pessoal tentar se reunir de uma maneira ou outra. De reunir periodicamente para ter processo de melhoria contínua, isso tudo estava acontecendo. Eu coloquei esse processo lá e as coisas estão andando, assim. Mas eles, sem saber, eles tinham algumas práticas bem ágeis, assim, por exemplo, era aprender com os erros, sabe? É algo que era intrínseco daquela situação, daquele ambiente. Teve um dia que a gente fez um trabalho no shopping e era um piso que ele estava muito duro de sair, né? Muito duro de sair. E no shopping o trabalho ele era um pouco diferente de casa, pronto, porque no outro dia o shopping ia funcionar. A gente trabalhava na madrugada no shopping, assim. E teve um dia que a gente saiu. E como é que era feito esse trabalho no shopping? Primeiro ia com os caras com a marreta, assim, com a talhadeira, abrindo um espaço e delimitava. Nós vamos trabalhar hoje 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. E depois a máquina ela ia quebrando. Como é que a gente aprendeu com o erro uma vez? Foi o seguinte: o cara abriu um espaço de 100 metros quadrados, só que ele não se tocou na hora que ele estava abrindo o espaço ali, que aquele piso estava muito difícil de sair. E a gente teria que trabalhar 12, 13 horas para conseguir finalizar remover toda aquela parte e deixar tudo aquilo pronto para abertura no outro dia. E sim, a gente teve que trabalhar, que a gente trabalhava das 9 às 5 da manhã, a gente teve que trabalhar aquele dia até às 9 da manhã. Foram 12 horas, todo mundo ficou puto da vida com aquele cara, porque o cara fez aquilo. E a gente aprendeu com o erro. Foi o seguinte: a primeira coisa que a gente ia fazer quando chegasse no shopping é fazer a experimentação, aquele velho Spike lá das casas, para ver como é que estava sendo aquele ambiente. E a gente passou a não tentar entregar mais 100 metros quadrados, assim, passamos a entregar somente entre 50 e 70, que era mais ou menos a gente limitar o trabalho no que a gente se compromete a entregar. E, enfim, essa foi a experiência que eu tive, a última experiência que eu tive com Agile, fora do nosso ambiente, assim, totalmente IT. Antes disso, eu tinha trabalhado aí no Rio Grande do Sul, eu trabalhei como Scrum Master, às vezes um pedaço como Agile Coach também, e a minha veia de desenvolvimento de programação é do embarcado. C, C++, Linux, esse é daí que eu vim. Mais ou menos um briefing é isso daí. Hoje o meu step atual, eu voltei para o Brasil tem 4 semanas agora. Aí fiquei 3 semanas em Porto Alegre participando de alguns meetups e tal. Eu voltei com muitas ideias lá dos Estados Unidos. Eu voltei com alguns treinamentos Agile. Eu voltei com alguns meetups e palestras e open space que eu participei lá, que eu queria falar em eventos na capital gaúcha. Aí onde é a minha base, na aldeia, né? Mas acabou que eu consegui uma oportunidade aqui em São Paulo, né? Eu tô aqui como um consultor Agile Coach numa empresa de games, um desafio bem bacana aqui. O pessoal tá com uma maturidade ali entre o nível 2 e 3 Agile, assim, precisa de algumas melhorias. E eu tô aqui, tô participando desse desafio que tá sendo bem bacana. Mas ainda tá de pé, ainda quero voltar aí para casa e discutir com o pessoal aí algumas coisas, algumas experiências que eu tô tendo agora, novas, né? Que eu tive lá fora nos Estados Unidos, o pessoal trocar uma ideia e entender que essas questões de ágeis também podem ser aplicadas fora do nosso ambiente TI. Que E de legal. tudo, essa história que eu contei de IT, eu tô levando uma palestra agora no Scrum Hill. Eu vou estar palestrando exatamente sobre esse tema aí, Que legal, cara. para a gente debater e ver algumas coisas diferentes.
Quando o Matheus entrou em contato comigo, assim, eu queria palestrar e tal, eu falei, tá, mas tem alguma palestra? Um assunto? Sim. Aí a barra de rolagem não parava, assim, no Slack, assim, ele mandou umas 6, 7 títulos com descrição, já tinha tudo, só faltava ter os slides já das palestras. Então, tá, calma, calma. Vamos pegar uma Tem, cara, aqui. tem. Mas é Tá legal pronto, isso, a gente assim, achou um cara. espaço, tá pronto. Eu sempre gosto de lembrar de um conceito lá do Gary Vaynerchuk, né, que ele fala do documenta, não cria, né? Então tu não cria conteúdo, tu documenta aquilo que tu faz, né, aquilo que tu fez. Então acho que é bem interessante, assim, porque a maioria das pessoas de repente vai morar fora para ter um trabalho ligado à construção. Às vezes é o tipo da coisa que a galera quer, não, isso aqui, não, passei um tempo lá e tal, e de repente não quer falar sobre o que passou, né? Mas ao melhor Sim, sim. estilo, se é isso que eu tenho, eu vou fazer disso o melhor que eu posso fazer e trazer as minhas habilidades para o dia a dia, né? É interessante ver todo o teu lance da humildade de estar se colocando num ambiente totalmente diferente do teu, né, que só isso já é uma, uma elevação de maturidade fora da casinha. E, Sim. e a outra, achar o jeito, outro idioma, outra cultura, outro processo, de começar a trazer as coisas que para ti poderiam fazer sentido, né, no teu contexto, time de desenvolvimento ou coisa parecida com métodos ágeis e poder levar isso lá para a realidade dos caras, né? Então isso aí para mim já é bem legal assim essa Sim. experiência. Nesse contexto assim de estar de sendo ninguém, tu não tinha nenhum papel de liderança, quer dizer, tu estava numa questão, digo, liderança, você é um líder, né? Tu estava lá fazendo parte daquele time. Como é que foi o teu caminho para começar a buscar vou chamar de protagonismo aqui como palavra, mas tentar achar esse teu jeito de poder trazer as ideias e poder fazer a galera, do que tu comentou, eu enxerguei um padrão do tipo assim, tu deixava o problema acontecer para daí ir chegando, mas eu não sei se tu tinha consciência do que tu estava fazendo, daqui a pouco como é que tu estava no dia a dia com essa história? Eu vou ser sincero contigo que no dia a dia da construção civil, quando tu tá ali trabalhando, suando no sol da Flórida com 35, 40 graus, tu não consegue pensar. Opa, viu? Opa, Pode seguir, pode seguir. vocês me escutam? Bom, então eu falava quando tu tá ali trabalhando na construção civil na Flórida, com o sol entre 35 e 40 graus, suando, carregando pedra de um lado para outro, tu não consegue pensar muito racionalmente no que está acontecendo. Como é que eu poderia melhorar aqui ou não? Tu quer terminar aquele trabalho para ir embora logo. Mas quando a gente sentava para tomar uma água, a gente fazia breaks a cada 2 horas, sentava 5, 10 minutos, eu parava e pensava, pô, tem algo errado aqui. A gente não tem a dimensão de quanto tempo vai levar para terminar essa casa aqui. Como é que eu, que já vi tantos projetos darem certo e errado, eu não vou ter a dimensão de quanto tempo isso vai levar para mim falar lá para a gente passar a ligação lá pro dono da companhia, cara, que vai atrasar, amanhã vamos ter que voltar aqui, se organiza aí e tal. Bom, mas era exatamente isso aí. O problema ele acontecia, ele estava acontecendo todos os dias, e eram pequenas abordagens que eu sugeria. Por exemplo, eu chegava no líder da equipe, que eu estava criando uma amizade com os caras, chegava no líder da equipe e dizia assim, cara, será que a gente não precisa, não pode quebrar um pouquinho isso aqui para ter uma ideia? Ah, não, mas isso nós vamos sujar tudo e tal. Não, mas se a gente quebrar um pedaço, um quadrado, assim, já vai ter uma ideia, porque tu tem uma experiência, tu tem um know-how. Eu não tinha como saber quanto tempo a gente ia levar utilizando a máquina, porque eu não operava ela, mas eu precisava botar essa ideia na cabeça do cara para ele ter uma noção. Bom, se eu quebrar isso aqui, o Gaúcho, acho que o Gaúcho está certo. Pô, o Gaúcho falou isso aqui para nós, acho que dá pra gente fazer isso daqui. Então era mais ou menos essa ideia, ter uma conversa, tentar colocar uma ideia na cabeça dos caras. Outra coisa que eu tive também eu tava vendo, pô, a gente tá trabalhando errado no trabalho com o lixo aqui, eu e outro cara que tirava o lixo. A gente não para, a gente tira de um lado, tira do outro, tira de um lado, tira do outro. Cada vez, quanto mais lixo que a gente tira, mais lixo aparece. Eu trouxe ele comigo, cara, vem cá, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em equipe aqui. Então eu fico carregando um balde, tu leva o balde lá fora, não tempo tá levando o balde lá fora, eu tô descansando. Aí quando tu voltar com o balde aqui, tu descansa, eu fico carregando ele, entendeu? Era um trabalho em equipe, que antes não era. Antes eu enchia o meu balde, levava lá fora, eu voltava, enchia, levava lá fora. Então é usar um pouquinho a cabeça, um pouquinho a inteligência. Se tu tá só naquela pressão, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, aí vem para nossa realidade também, tu acaba não pensando. Tu desenvolve sem qualidade, o teu teste não é com a mesma qualidade,
Agora, se tu para um pouquinho para pensar, dá para a gente diminuir um pouquinho o esforço e fazer de uma maneira um pouquinho mais clara. Mas isso não foi da noite para o dia. Foram oportunidades que eu vi era de elas acontecendo. Essa parte da retrospectiva, faz muito tempo que eu queria entrar com essa reunião ali, porque eu vi, pô, isso aqui é um ambiente bacana para retrospectiva. Não é aquele ambiente pesado do trabalho. Perfeito. Agora, quando eu coloquei essa ideia na cabeça dele, cara, quem sabe, né? Daquele bate-papo lá, antes da cerveja, a gente troca uma ideia. E assim foi, entendeu? Eu vi as oportunidades e fui colocando. Se eu te falar, não, foi pensado, eu ia para casa e disse, não, eu vou colocar metodologias ágeis e ferramentas ágeis no ambiente. Não foi isso aí, não, cara. Eu vi a realidade ali, vi a oportunidade, pontos de melhoria e foi lá e trouxe essas ideias. O pessoal comprou e a gente foi para cima. Que legal, cara. Sabe que tem uma. Eu, quando vou trabalhar com as equipes assim, eu sempre trago um pouco dessa relação que tem gente que atua como consultor e vai fazer implantação de métodos ágeis e já vem com o seu cronograma pronto de implantação, né? Eu falei, cara, é pedir para. Tu não sabe quais são os problemas que o time está tendo, tu não sabe quais são os conflitos que esse time está passando e tu tem a fórmula mágica para poder fazer a galera funcionar melhor, sem ter escutado a galera em relação ao que está pegando ali, né? Tem que E, saber quais são as dores. Né? e tu trouxe um ponto, a palavrinha ali, a cada 2 horas a gente parava 5, 10 minutos para conversar. Isso é o famoso sair do piloto automático lá do David Allen, do Getting Things Done. Isso é o famoso break time da Pomodoro Technique. Depois de 4 pomodoros, tu para um pomodoro para descansar e poder pensar na vida e tal, do que tu vai trabalhar. Então, queira ou não, esse pequeno pedaço, né, te ajudava a começar a refletir, né? Se for pensar a história do balde, enquanto um estava carregando, o outro descansava, pode ser a movimentação do teclado no pair programming, quando a gente está. Agora eu estou refletindo no código, o cara está ali tendo as ideias dele, se ele cansar, ele passa para mim, eu consigo dar sequência à história. Então é interessante a gente achar essas coisas relacionadas, porque muitas vezes eu não estou programando exatamente, eu posso estar fazendo análise de algum material, fazendo análise de algum tipo de auditoria, ou eu posso estar, de repente, mexendo numa planilha, né? Então, de repente, o foco do que a gente está fazendo ele pode mudar. Mas ainda assim, eu tenho a capacidade, a possibilidade de trabalhar com pareamento, de trabalhar com, enfim, uma série de questões assim que estão na mão, né? E só que aí vem de novo o ponto que eu comentei de ti ali, que tu estava vendo o problema acontecer e tomando essa consciência e aí atuando, né? Isso faz uma diferença tremenda assim em relação ao que acontece. Muitas vezes o fato da gente falar simplesmente, Fábio, faz tal coisa aí, Fábio. Não, falar, para o Fábio me escutar, ou ele já tem que ter me escutado outras vezes e viu que deu certo, então faz algum sentido ele me escutar. Agora, se recém a gente começou a trabalhar, por que ele vai me escutar? Tipo, o que esse cara quer aí, meu cara? Enchendo o saco e tal. Então, só que quando a gente tá vivendo junto o problema, daí é diferente. Porque existe uma... eu valorizo o trabalho do meu colega, eu vejo que ele também tá... Cara, eu esqueci qual foi o filósofo que falou isso. Eu tava vendo um livro hoje de manhã a parada. E o cara tava dizendo assim, porque isso... Vamos lá, a gente tá falando essas porcarias aí de muitos mil anos atrás aí. E o cara falando assim, por que a gente acorda todo dia de manhã, né? A gente acorda porque as pessoas precisam da gente e por isso que a gente tem que acordar para ajudar elas a fazer o trabalho acontecer, para fazer as coisas acontecerem. Eu li assim, cara, que absurdo, cara, ver um troço desse. Eu até vou dar uns back voltar no livro lá no áudio que eu tava ouvindo para ver o que exatamente o ano que esse cara tava falando assim. Mas é coisa de muito tempo atrás, cara. E, assim, a gente pensar que o meu propósito é ajudar as pessoas que estão comigo no meu dia a dia, no meu projeto, ou coisa parecida. Às vezes pode ser assim, que propósito raso. Mas para aquele cara, daqui a pouco era a tua vida. A tua vida era carregar pedra, ou era fazer tal coisa, ou era atuar na política, ou era fazer não sei o que lá. E tu fazia aquilo ali em prol de um grupo, em prol de uma comunidade, né? E aí entra num lance assim que eu fiquei pensando, eu falei, cara, que às vezes é tão simples, cara, o querer acordar, o querer levantar, o querer tomar consciência das coisas, né? E eu não sei, outra coisa que eu fiquei aqui matutando,
esse trabalho mais físico, vamos chamar assim, ele ele devia causar uma capacidade de pensar em ti também fora da casinha, porque quer dizer, tu tá com o teu corpo ali tentando sobreviver naquele dia e tal acontecendo e daqui a pouco aqui matutando, cara, por que que eu tô me sujeitando a isso? Por que que eu tô aqui? Mas ao mesmo tempo, já que eu tô aqui, como é que eu posso tornar isso aqui melhor, né? As coisas. Vamos lá. Como eu disse, eu fui para os Estados Unidos por uma questão pessoal, né? Por ocasiões da vida, a minha família eram 7 pessoas e 4 pessoas das 7, elas morreram por ocasiões distintas, certo? E com isso, meu irmão foi recomeçar a vida dele nos Estados Unidos. E na época, minha carreira ela tava bacana, cara. Ela tava indo bem, tava em ascensão. Eu tinha descobrido esse mundo agile de maneira prática aí, visto que as coisas estavam funcionando. Tava testando coisas novas com a minha equipe, os resultados estavam sendo bem bacanas. Só que quando morava eu em Porto Alegre, meu irmão nos Estados Unidos e a minha mãe e minha avó foi a última que faleceu, minha mãe e minha avó moravam em Rio Grande, que eu sou natural de Rio Grande, no sul do estado. E quando a minha avó faleceu, eu disse, cara, bicho, tá tudo errado. Meu irmão tá lá fora, lá foi recomeçar a vida depois da morte do nosso pai. Eu tô aqui e a minha mãe tá lá no interior. Eu quero saber, eu larguei carreira, larguei vida, larguei tudo. Eu peguei o que tinha, vendi, peguei a mão da minha mãe e fui embora para os Estados Unidos. E aí eu fui com aquela ideia que eu falei no início do vídeo. E, não, vai dar tudo certo lá, vou arrumar um emprego e tal, aquela coisa toda. E não deu, cara, não deu. E a minha ideia era ficar perto da minha família. Eu fui para lá por uma questão familiar. Eu lembro que eu estava falando com o meu chefe na época que eu pedi demissão para ir. Eu disse, cara, eu não quero ouvir proposta. Ele, não, mas não quero ouvir nada. É uma questão familiar que eu estou indo para lá. Não, beleza. Então segue em frente, segue a sua vida, fui embora. Só que lá eu vi que eu precisei fazer alguma coisa, cara. Eu precisei trabalhar e a construção civil ela caiu no meu colo ali. Eu estava com o know-how certo, na hora certa. E eu tentei fazer daquela expressão do limão uma limonada, né? E eu não sei se eu cheguei a fazer uma limonada até o fim, mas para mim foi muito satisfatório a experiência que eu tive lá. Ela me trouxe uma bagagem muito grande. Eu aprendi a fazer uma leitura das pessoas. Eu aprendi do trabalho em equipe. Ou seja, a gente não trabalhava em equipe lá. Era uma equipe que ia para lá, exercer o trabalho. Para o chefe, tanto faz. Ele sabia que a galera ia terminar aquilo ali em um dia, no máximo um dia e meio. Mas como a gente estava fazendo a qualidade de trabalho, isso não, às vezes não era mais adequada para nós, né? A gente poderia se cansar menos, se trabalhar de uma maneira, sei lá, mais tranquila. E sim, algo que tu falou aí nessa última fala a gente tinha esses momentos de alinhamento, de sentar assim, dar uma pensada. E ali era uma espécie de stand-up, assim, o que não está dando certo na nossa atividade? E, por exemplo, quem posicionava o latão de lixo na fora da casa era um dos caras ali. E cada dia ficava em algum lugar, entendeu? Às vezes tinha uma rampinha, às vezes a gente tinha que adequar, movimentar aquele latão de lixo, sei lá, era um container de lixo. E para fazer isso daí, não podia chegar batendo no cara que tá lá quebrando o piso na mão. Cara, vai lá e move o carro. Era nesses momentos de alinhamento. Né? Então a gente sentava e alinhava, pô, a gente podia mover um pouquinho para cá, outra, tal coisa a gente poderia fazer. Puta, aquela lâmina ali que tava lá no trailer, eu precisava agora. Então, a gente fazia esse momento de alinhamento ali também quando paravam, entendeu? Então, foi uma questão pessoal que eu fui para lá e se tiver que voltar para lá de novo, ficar perto da minha família e voltar a quebrar piso, não é demérito nenhum. E legal que na minha segunda passagem lá, daí a gente saiu de Orlando, a gente foi para a região de Miami ali e de novo caiu na outra construção lá, né? Mas aí eu já estava em vias de voltar para cá e eu acabei não me envolvendo com nada de mudança lá. Só que era legal que era o seguinte, era um processo que a gente estava reconstruindo uma casa, e não era mais quebrar piso, era pintura e reforma, enfim. E o dono da companhia, ele disse, não, falou pro dono da casa, na quarta-feira da semana que vem a gente entrega. Eu olhei assim pro lado, olhei pro outro, tinha cada cara trabalhando no cômodo da casa, nenhum estava perto de terminar, ele falou, quarta-feira entrega. Já vivi bastante sprint na minha vida para saber que no final do sprint nós vamos te entregar tudo e, na verdade, vai ter lá 20, 30% entregue, né? Aí eu fiquei pensando, eu não entendo nada de construção civil, de reforma, da maneira que eles entendem, da bagagem que eles têm, mas de projeto atrasar eu entendo. Aquele ali realmente atrasou mais uma semana. Deixa eu ver, cara. Cara, muito legal essa vivência toda tua.
E, e que bom que enfim, tu pode. É literalmente isso, cara. Fazer do limão limonada, se é o que tem, é o que temos, então vamos fazer o melhor que a gente pode fazer, assim. E, e essa coisa da simplicidade que tu acabou vivenciando, né? A, essa coisa de estar trabalhando com métodos ágeis, a gente fica complicando a vida, fica querendo usar um mundaréu de ferramentas e tal. E às vezes é um olhar, às vezes é, cara, agora vai tu, agora vai eu, agora não sei o que lá, mas hoje eu tava assistindo um jogo de vôlei, crianças jogando, e era muito engraçado quando a bola foi pro alto, assim, e aí eu pensei, bom, alguém vai puxar, né? Alguém vai dizer, é minha, né? E ao contrário, as crianças eram, é tua. E aí a bola no meio, pum, a bola quicou no meio das duas, assim, pum. E daí ficou me dizendo, era pra ela ter pego, não, era pra ela ter pego, e não sei o que lá. E tipo assim, cara, não, é tipo, ao contrário, cara, eu vou, quer dizer, tu usa a tua Sim. iniciativa pra te jogar pra dentro do problema, não pra dizer, tô fora, né, ou coisa parecida, né. E, e aí, assim, se eu fosse o técnico, eu já parava o time e dizia, ó, galera, é o seguinte, lição pra vida, né? Vocês vão em direção aos problemas, não pra longe Sim. deles, né? Tipo, se tu quer resolver, tu vai ter que atuar como Vamos equipe, estar né? aqui como um time e tentar resolver. Esse é o ponto, cara. Mas assim, meu, legal, cara, legal essas tuas experiências aí. Tu falou. Diga, diga. é, Acho que a gente tá com um lagzinho aí, mas tu falou agora há pouco aí que os caras chegam com uma receita de bolo pronto, assim, os consultores ágeis e tal. Cara, eu defendo. Eu não defendo uma metodologia ágil, não defendo o Kanban, não defendo o Scrum, não defendo o XP. Eu acho que cada empresa tem a sua agilidade, entendeu? A gente vai chegar, como trabalho de consultora, Agile Coach, seja o que for, tu vai ver a realidade daquela empresa, fazer aquela leitura e ali tu vai aplicar. Bom, beleza. Essa ferramenta Scrum serve para esses caras, um board Kanban serve aqui, daqui a pouco o IF aqui ele não serve para o contexto desses caras, porque os caras estão limitando de uma outra maneira, sei lá. Entendeu? Então, acho que tem que fazer uma leitura, a gente tem que fazer uma leitura, como eu fiz a leitura lá do ambiente, e ver o que serve para aquele ambiente. Sabe? O que serve para aquela empresa, o que serve para aquele. Daqui a pouco, uma equipe ela vai responder bacana, vai responder bem com uma ferramenta ágil, a mesma ferramenta ágil não vai responder legal numa outra equipe. Sei lá, em vez de usar, por exemplo, em vez de usar um Kanban board físico, os caras vão querer preferir, a gente é mais digital, vamos usar mais aqui um Kanban board digital. Enfim, não existe uma receita de bolo para o nosso trabalho, né? É isso. E tem uma coisa também que eu fiquei imaginando aqui, que é como será que essas pessoas, depois de terem trabalhado contigo naquele contexto, tu não tinha noção se os times mudavam, a galera mudava ou aquelas equipes elas tentavam meio que permanecer unidas, assim, como é que tu Não, percebia a não, galera? mudava bastante, cara. Na verdade, da, 6 caras eram fixos e os outros ali, que eram do lixo, eles tinham uma rotação muito grande, né? E eu sei que mudou bastante lá. Mas as práticas, elas continuaram. É, porque esse é o E ponto, tem mais, assim, né? eu tava pensando aqui na Rosângela, que curte o lance da gestão de conhecimento bastante, fiquei pensando como é que será que esse troço foi se mantendo depois, né, que vai trocando galera e de repente vai entrando pessoas que não tem nada a ver com a Não, história, né? e tem mais, né? Teve um desses líderes que montou a companhia dele, e a gente criou uma amizade, eu voltei para lá, a gente trocou uma ideia e tal, e cara, eu perguntei, aí, cara, aquele negócio de quebrar no primeiro, no início, não, gaúcho, a primeira coisa que a gente faz chegando numa casa agora lá é quebrar para ver se tá saindo bem. Putz, isso aí tá funcionando ainda. Entendeu? A gente também, às vezes, toma uma cervejinha ali e discute ver o que está acontecendo. Cara, eu não sei a fundo o que está acontecendo, se estão levando as práticas ou não, ou se, sei lá, os caras estão pontuando agora além ou não. Mas, assim, o legado que ficou lá foi bacana, porque quando eu voltei, eu vi que os caras estavam fazendo isso. Como é que eles mantiveram? Não faço ideia, mas eu acho que os caras não sabem o que estão fazendo lá, que é agilidade. Eles tão pouco sabem que são ferramentas ágeis, mas, assim, aquilo facilitou o trabalho deles. E Aquela prática facilitou o talvez trabalho deles. e talvez nunca precisem saber. Pode ser. Mas assim, Tá? ó, assim como os caras têm experiência de como pegar na pá e como fazer usar a britadeira, aquilo também virou uma prática deles que o troço foi difundindo, entendeu? Muito legal, muito legal. Não sei se Fábio e Rosângela querem fazer alguma consideração ou pergunta aí. Se eu Eu tiro, queria dar,
Matheus, Vai lá. legal, A Rosângela cara. já tá Só no não mudo aí. queria dar os parabéns pro Matheus, assim, achei muito legal, cara, trazer essa vivência no outro universo. E esse último trecho, né, eu acho que muitas vezes, com TI, onde muitas equipes, às vezes, todo mundo sabe tudo de tudo, né, que às vezes a gente tem equipes que tem tanto conhecimento que aquilo ali, às vezes, parece que atrapalha. Eu acho que é bem isso, cara. Às vezes, tu não tem que saber do nome do negócio. Se aquela prática ali funciona, vamos levar adiante isso, né? E eu acho que é uma coisa boa esses caras nem saberem de uma técnica do Agile justamente por isso. Fez sentido para eles colocar aquilo ali e ajudou no trabalho e isso é muito legal, cara. Sabe, isso me lembrou agora, a Rosângela, depois só tira do mudo ali pra tu falar, que eu acabei te botando no mudo só pra deixar, deixa eu ver. Mas assim, lembrou de um lance, cara, tem lá o do filósofo, lá os Marcos Aurelius e tal, e assim, na história, esse cara ele não é tão bem visto, olha a loucura, porque muito do que ele escreveu já foi escrito por outros filósofos. E daí, assim, naquela coisa ele não foi tão inovador. Pô, meu cara conseguiu escrever as meditações dele, que era como se fosse o diário dele, na verdade, assim, né? Vamos dizer. Mas ele escrevia de algum jeito a parada dele. E aí, tipo, era o modo como esse cara tava operando, né? Então era interessante ver, assim, quer dizer, esse cara na prática, ele não estava sendo nem um pouco inovador, mas ele estava sendo de alta consciência, né? E é um pouco disso que a gente tá falando aqui, né? Que é como que eu trabalho para que as equipes, que as pessoas consigam ganhar consciência do que está acontecendo, né? Isso é muito louco. É, das máximas assim, que eu levo da filosofia ágil e com as equipes que eu converso, eu levo para frente é o seguinte: a agilidade ela vai fazer com que o dono da empresa ele ganhe mais. Ela vai não, mas pode fazer, né? Ela vai fazer com que a gente tenha um time to market melhor, ela vai fazer N coisas. Mas para mim, utilizar metodologias ágeis é não fazer mais com que os caras tenham que trabalhar finais de semana. Não fazer mais que a gente se comprometa com aquilo que a gente não vai entregar, entendeu? Então, usar a metodologia ágil na maneira certa é melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, é melhorar a maneira que as pessoas estão trabalhando. É isso mais ou menos que eu penso, assim, entendeu? Não vamos mudar a realidade do mundo utilizando ferramentas ágeis. Não, hoje em dia não. A gente pode mudar daqui no futuro, mas hoje em dia não. Mas a gente vai mudar de um cenário de pessoas que estão ali, os caras estão ralando, estão trabalhando, e são bons caras, são bons profissionais, só que estão trabalhando de uma maneira errada. Peraí, vamos melhorar a vida dessas pessoas, sabe? É uma abordagem ágil que eu defendo, assim, que eu vou atrás dela. Rosângela quer falar um pouquinho? Como é que estão? Fala. Quero. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Matheus, parabéns aí e gostei muito da tua história. Inclusive, te sugiro tu sempre contar essa história quando tiver oportunidade, porque eu acho que pode gerar uma identificação com algumas pessoas, né? Não necessariamente no contexto de construção, mas elas podem criar associar alguma realidade delas, né? Isso é bem legal, assim. E uma coisa que tu falou, que continuou, né, um ambiente que tem muita rotatividade, mas mesmo assim tu foi lá depois e tu viu que tinha continuado isso. E é bem isso que tu falou agora, acho que a questão eles viram que melhorou a realidade deles, né, eles estavam, pro dono lá da empresa, ele conseguia prever melhor, e para os caras da obra, eles faziam menos esforço e conseguiam entregar melhor, né, então acho que isso mesmo com rotatividade, se tu enxerga valor naquilo, tu dá um jeito daquilo continuar, né? Mas parabéns aí. Sim. Eu acho que vai um pouco também da realidade que eu estava no Brasil de antes de ir para lá, entendeu? Eu tinha uma equipe que ela era muito boa, individualmente os caras eles eram muito bons, só que a equipe ela estava trabalhando cada um num contexto diferente e não era trabalho de equipe, eram micro equipes trabalhando no mesmo projeto, na mesma entrega. A gente estava utilizando Scrum, mas a gente não tinha um objetivo comum para a equipe. E aí eu consegui resolver isso aí, enfim, o trabalho todo de desenvolvimento agile e a equipe ela passou a trabalhar em objetivos comuns dentro do sprint. Em vez de ter micro equipes, a gente juntou numa equipe só e a gente trabalhou como Scrum mesmo, como um time num objetivo comum. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu vi essa realidade, eu vi que cada cara estava trabalhando
na sua parte, na sua tarefa. Eu estou trabalhando com a talhadeira, vou ficar com ela aqui, estou trabalhando com a britadeira, vou ficar aqui, estou na máquina aqui, enfim. Não, peraí, não vou trabalhando aqui, vamos pensar um pouco melhor, né? E esse conceito de equipe, eu acho que foi o maior legado que ficou lá. E não só os caras, assim, trabalhar da sua maneira e ir embora. O legado ficou esse trabalho de equipe. Aí entra todas as outras ferramentas que elas foram juntos, né? É, muito legal, mano. Muito legal. Cara, sucesso pra ti sempre. Não dá pra desejar nada diferente disso. E que a galera do Rio aproveite muito o teu papo lá, com certeza. É um evento muito legal. Eu tive a oportunidade já de palestrar lá nos eventos de lá. E a cidade é excelente também, né? Óbvio, tem tudo isso. E aí quando chegares de novo aqui por Porto Alegre, vamos fazer acontecer esse evento pra galera local aqui também, que é com certeza várias histórias legais aí que tu tem pra compartilhar com a gente aí. Muito boa. Não, tem sim, cara. Eu quero falar na aldeia aí, quero conversar com o pessoal aí. Eu voltei, eu fui em alguns meetups e os caras perguntaram, tá, mas quem tu é? Tu trabalha onde? Cara, ninguém me conhece aí da comunidade ágil na nossa região, né? E isso eu pensando, pô, sou daqui, os caras não conhecem aqui, né? Enfim, mas eu quero estar aí, quero estar falando aí, quero palestrar aí, o pessoal discutir, pra gente falar cara a cara e, pô, mas como é que tu fez isso? Como é que era tal coisa? Ah, cara, era embaixo de poeira que eu tava falando isso aí, embaixo de poeira que as coisas aconteceram. Não foi sentado com o ar-condicionado ali no 16, ali no 17 fazendo isso daí. Colando post-it, né? No calor, no sol que as coisas acontecem. Mas eu acho que tem um lance que eu brinco muito, que é quando as pessoas dizem assim, quem é esse cara? É o Matheus, goleiro. Não, mas quem é esse cara? Não, mas quem é? Matheus, goleiro. Ele é ele. A gente tem uma preocupação muito de querer saber quem a gente é, do tipo, me dá tua ficha corrida, me dá o teu passado e tal. É muito louco isso, assim, né? Tipo, quando nos perguntam assim quem a gente vai não no que a gente é, no que a gente faz, a gente vai no que a gente estudou ou onde a gente trabalhou, né? Como se aquilo ali nos claro, ajuda a definir um pouco do que a gente viveu, tipos de problema que a gente teve contato, etc. e tal. Agora, eu chuto com um grau de certeza elevadíssimo que essa tua experiência na construção talvez tenha sido mais intensa e impactante que qualquer outra experiência com software que tu tenha tido. Sem dúvida. Para mim foi, sem dúvida. E o principal foi um ponto que colocou no meio do nosso bate-papo aí, como é que eu me sentia no meio daquilo tudo, entendeu? Cara, eu me sentia mal. Porque, porra, bicho, eu sou engenheiro, eu tenho mestrado, enfim, eu vinha trabalhando com liderança de equipe, já tinha sido gerente de projetos e desci no mais baixo nível que tinha de uma possível classe, assim, entendeu? Volto a dizer, não desmerecendo ninguém, só que eu pensava o seguinte, que a contribuição que eu poderia dar para a sociedade, mas enfim, me desmotivava um pouco às vezes, mas eu botava a cabeça, não, eu sei porque eu tô aqui, é uma questão familiar, um dia essas coisas vão mudar e eu vou seguir em frente assim, enfim. Eu acho que se eu tivesse baixado a cabeça e me abatido com aquela situação, nada disso teria acontecido, entendeu? Teria trabalhando de uma maneira e talvez eu estaria aqui conversando. É isso aí. Então, acho que a gente não baixar a cabeça e seguir em frente, independente da situação, e seguindo as nossas raízes, os nossos ideais, foi o que eu segui, né? Acho que a gente consegue fazer sempre um bom trabalho, independente de quem a gente é, ser conhecido aqui ou conhecido lá. Esse fato de ser ou não ser conhecido aí na nossa região é uma questão de chegar e conversar com as pessoas realmente, né? Eu sou aquele cara que fez tal coisa assim, mas isso não muda nada na minha vida, entende? Isso não muda nada. Não, mas é isso. Eu quero levar para dentro de casa, quero levar para o pátio da minha casa experiências que eu vivi, entendeu? Assim como eu vou estar levando aqui para São Paulo, eu vou levar lá para o Rio, eu quero levar para as pessoas, quanto mais pessoas eu atingir com essa história, assim como a Rosângela falou ali, sim, eu vou estar levando isso para frente. Eu acho que esse é um ponto, cara, e pode contar muito com a comunidade local aqui. A gente tenta criar uma comunidade antifrágil, no sentido de que se a galera tá sem tempo para fazer os eventos, vão aparecer outros para ver. Eu, na prática, não sou mais do grupo da coordenação, eu fundei o grupo lá em 2004,
mas me mantenho ali no grupo que está conversando, e quando eu vejo que o bicho está pegando, eu vou lá e entro, dou um apoio, faço alguma coisa. E aí quando a gente conversou, Sim. foi um pouco disso, quer dizer, cara, vou fazer aqui as introduções, vou fazer a galera conversar, vou fazer a galera ir atrás, né, para ter esse apoio. Mas já tive minha época de querer ser reconhecido como o coordenador do grupo de métodos ágeis do Rio Grande do Sul, ou coisa parecida. Depois a gente vai vendo que tô lá, né, cara, tô querendo ajudar a comunidade, querendo ajudar uma galera, e é esse que tá valendo, né, vamos dizer assim. Mas a gente vai aprendendo, aí a vida vai nos ensinando a ser mais leve, né, um pouco mais tranquilo nas coisas. Então A gente passa a valorizar o que realmente é importante, né? é isso aí. É isso aí. Cara, obrigado de novo aí pelo teu tempo. Boa jornada aí nessa tua estada em São Paulo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do teu LinkedIn. Então, Beleza? vai ter galera entrando em contato contigo aí para fazer mais perguntas e poder te conectar em outras realidades também. E, cara, sempre à disposição aqui para o que precisar aí, qualquer conexão que precise, que eu possa te ajudar a fazer, estamos sempre às ordens. Legal, cara. Valeu o espaço aí. Valeu o tempo de vocês também. As conexões, elas podem vir, podem aparecer. Eu estou procurando espaço para palestrar, né? Agora aqui na região de São Paulo, e assim que eu arrumar minha agenda aí na região nossa aí do Rio Grande do Sul, eu tenho, como o Yudis falou, eram 7, 8, não, são 11 palestras que eu tenho na gaveta aqui já pronta. Acho que for, só a gente marcar uma data e pode vir, cara. Trocar experiência para mim é o principal objetivo da nossa área aqui, das nossas comunidades. Aprender com o que os outros estão fazendo e trazer para nossa realidade. Muito bom. Valeu. Então tá. Obrigado aí, valeu. Boa noite para vocês. Obrigada, valeu, Até a próxima. sucesso. Isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.